que você tá dizendo, criatura? A bala! A mina, a bala, olha a bala! Rapado, por que aquele fascínio? Meu irmão. Deus já me levou Antônio na flor da idade. Não é possível que ele vai levar também nosso filho tão moço ainda. O Tony levou um tiro bem no abdômen. Tá precisando de tratamento no ateliê agora, entra lá. Sou um homem de palavra. A bala causou uma hemorragia interna. Vai ser muito difícil e delicado para conter essa hemorragia. Ai, pode ser. Gente, dona Geralda. Eu tenho pernas. Fica comigo, Tony, acorda. Então estamos empatadas. Porque você também não sabe com quem você está falando. Saia do meu ateliê imediatamente. Dê uma olhada nisso aqui. A gente ia adivinhar que o bando de Belarmino ia invadir a cidade no dia do desfile. Prepare-se, porque em A Nobreza do Amor, Gendal está prestes a viver a maior vergonha de sua vida. O homem que passou tanto tempo perseguindo Quenya, usando a coroa como a arma e espalhando medo por todo o reino, finalmente encontra o alguém capaz de enfrentá-lo. Mas essa derrota não nasce de uma batalha sangrenta nem de um exército poderoso. Ela nasce da inteligência fria de Dum, que transforma a mata em armadilha e faz o caçador sentir pela primeira vez o gosto de ser caçado. Tudo começa quando Shinua percebe que a desconfiança de Gandalf contra Quenya está chegando a um ponto perigoso. O sábio entende que o rei não vai parar enquanto não descobrir quem ajuda os rebeldes por dentro do reino. Preocupado, ele procura Dão em segredo e avisa que cada passo, cada olhar e cada silêncio agora podem condenar Quenya. Dão escuta aquilo com o coração pesado, mas não se deixa dominar pelo medo. Ele sabe que se Gandalf encontrar uma única prova contra ela, não haverá perdão, não haverá julgamento justo, não haverá salvação. Então, sem perder tempo, Dão chama Akin e Ladisa. Os três começam a observar os movimentos da guarda real, estudam os caminhos escondidos, analisam a mata e preparam uma rota de fuga. Quenya precisa sair dali, antes que o próprio pai transforme sua vida numa sentença. Enquanto isso, Gandalf se torna ainda mais cruel. Ele pressiona seus homens e exige respostas, ameaça quem hesita e espalha um clima de terror pelo palácio. Para ele, Quenya já não é apenas uma filha rebelde, ela é uma afronta ao seu poder. Na noite marcada, Quenya finalmente deixa o esconderijo. Seus passos são rápidos, mas o medo pesa em cada respiração. Qualquer galho quebrando parece o som de um soldado se aproximando. Qualquer sombra parece uma espada, pronta para cair sobre ela. Dum segura sua mão e fala baixo. Quenya, confia em mim. Hoje ninguém vai levar você de volta para aquela prisão. Mas eles não sabem que um guarda viu uma movimentação estranha perto da mata. A notícia chega rapidamente a Pascoal, que enxerga Sagali uma oportunidade perfeita para ganhar ainda mais confiança de Gendal. Ele corre até o rei e conta tudo. Gendal se levanta tomado pela fúria. Seus olhos queimam de ódio. Para ele, a suspeita virou certeza. Quenya está fugindo e alguém ousou ajudá-la. Preparem os cavalos. Eu mesmo vou atrás dela. Pascoal monta ao lado do rei confiante, acreditando que aquela será a noite em que Dan Quenya e os rebeldes cairão de uma vez por todas. Mas o que eles não imaginam é que Dan conhece cada curva da mata melhor do que qualquer soldado da coroa. Antes da fuga, ele já havia preparado uma saída de emergência. Com a ajuda de Akin e Ladisa, deixou sinais escondidos pelo caminho e armou uma surpresa silenciosa entre as árvores, uma corda forte, quase invisível na escuridão, presa de um lado ao outro da trilha. Alta o bastante para deixar os cavalos passarem, baixa o bastante para derrubar qualquer homem montado que avançasse sem atenção. Quenya escuta os cavalos se aproximando. O som cresce como uma sentença. Gandalf grita ordens. Pascoal manda os guardas fecharem todas as rotas.
A guarda real entra na mata como se a vitória já estivesse garantida. Kenya, apavorada, pergunta: Dum? E se eles nos alcançarem? Ele apenas olha para a trilha estreita e Rajay responde: eles já chegaram exatamente onde eu queria. Dum puxa Kenya para um desvio secreto. Os dois passam por baixo dos galhos e desaparecem pela lateral da mata. Gendal vê a movimentação ao longe e acredita que finalmente encontrou os fugitivos. Dominado pela raiva, aperta as rédeas e acelera. Pascoal vem logo atrás gritando para os guardas avançarem. Escondidos entre as árvores. Aikuatacidades. Akin, Aikin e Ladisa observam tudo em silêncio. Shinua de longe sente o coração apertar, sabendo que aquela armadilha pode ser a única chance de salvar Kenya das mãos do próprio pai. Então, a mata parece prender a respiração. Gendal entra na trilha em alta velocidade. Pascoal tenta perceber algo estranho, mas já é tarde demais. O cavalo do rei passa pela corda. O animal segue em frente. Gendal, não. A corda acerta em cheio. O rei é arrancado da sela e lançado violentamente contra o chão. O impacto ecoa pela mata. Seu capacete rola pela trilha, como símbolo de uma autoridade quebrada. Logo atrás, Pascoal também é atingido. Ele gira no ar e cai entre pedras e raízes, soltando um grito de dor. Os guardas puxam os cavalos assustados. Alguns quase caem. Ninguém entende o que aconteceu. Por alguns segundos, só existe silêncio. Kenya leva a mão à boca, chocada. Akin e Ladisa mal conseguem acreditar. E Dan, pela primeira vez naquela noite, permite que um leve sorriso apareça. O rei que humilhava todos agora está no chão. O homem que perseguia Kenya acaba de ser derrotado pela inteligência dos rebeldes. Mas a fuga ainda não terminou. Gendal, mesmo ferido, continua perigoso. E quando percebe que caiu numa armadilha? Uma armadilha preparada por Dan, sua vergonha se transforma em ódio. Vergonha, eu vou acabar com ele. E vou trazer Kenya de volta, custe o que custar. E é exatamente nesse momento que todos entendem. A queda de Gendal foi apenas o começo de uma guerra muito mais sombria. Dum conseguirá proteger Kenya da vingança do rei depois da queda brutal de Gendal. E Pascoal, a mata vira um caos. Os guardas correm desesperados, os cavalos se assustam. E o homem que antes fazia todos tremerem, agora está estendido no chão, coberto de dor e vergonha. Gendal tenta se levantar, mas o corpo não obedece. O braço lateja, a perna falha e o orgulho ferido parece doer ainda mais do que qualquer osso machucado. Pascoal também está acabado. Ele reclama, tenta se erguer, dá 2 passos e quase cai outra vez. Pela primeira vez, aqueles 2 homens que espalhavam medo pelo reino aparecem completamente indefesos, escondidos entre as árvores. Dan entende que aquele é o momento exato para desaparecer. Kenya ainda está tremendo. Ela olha para trás e vê os soldados ocupados socorrendo o rei. Por um instante, não consegue acreditar que escapou. Aquele homem que sempre parecia invencível, aquele pai que transformou amor em controle e autoridade em crueldade, agora não consegue nem ficar de pé. Dum segura a mão dela e diz com firmeza: não olhe para trás, Kenya. A sua vida começa agora. Akin e Ladisa seguem ao lado deles, abrindo caminho pela mata. Cada passo os leva para mais longe do palácio, mais longe das correntes invisíveis de Gendal, mais perto de uma liberdade que parecia impossível. Kenya respira fundo, mas sabe que a fuga ainda não significa vitória. O pai dela não é um homem que aceita perder, muito menos ser humilhado. Enquanto isso, os guardas percebem que Gendal não tem condições de continuar a perseguição. Sem alternativa, improvisam uma maca e começam a levá-lo de volta ao palácio. Pascoal também precisa de ajuda para caminhar. A cena é vergonhosa.
O rei saiu montado furioso, prometendo capturar os rebeldes antes do amanhecer. Agora volta carregado, ferido e derrotado. No caminho, alguns moradores veem tudo em silêncio. Outros desviam o olhar para não provocar a ira da guarda real. Mas a verdade já está nos olhos de cada um. Jendal caiu, e se ele caiu uma vez, pode cair de novo. Quando chegam ao palácio, os médicos são chamados às pressas. Jendal é colocado numa cama, Pascoal em outra. Os dois gemem de dor, mas a maior ferida nesse ainda não está no corpo, está na humilhação. A notícia começa a correr pelos corredores como fogo em palha seca. Os soldados cochicham, os servos se entreolham. Ninguém ousa dizer em voz alta, mas todos sabem Dan venceu aquela batalha. Jendal percebe os sussurros e explode de raiva. Ele acusa Pascoal pelo fracasso. Pascoal tenta se defender, dizendo que avisou tarde demais, que a trilha estava escura, que ninguém poderia imaginar uma armadilha daquela. Mas nada disso importa para o rei. Ele precisa encontrar alguém para culpar, porque admitir que foi derrotado por Dan seria insuportável. Você me levou direto para uma armadilha, Rosna Jendal. Pascoal, ferido e humilhado, responde: não fui eu que subestimei Dan. Foi o senhor. O silêncio que vem depois é pesado, porque Pascoal falou aquilo que todos pensavam, mas ninguém tinha coragem de dizer. Jendal encara o aliado com ódio, e naquele instante fica claro que a queda na mata não quebrou apenas seu corpo, quebrou também a confiança dentro do próprio palácio. Longe dali, Dan, Kenyan, Akin e Ladisa finalmente chegam a um esconderijo seguro. Depois de horas fugindo, o grupo para descansar. Kenya está exausta, mas viva. Ela olha para Dan com os olhos cheios de emoção, como se ainda tentasse entender o que aconteceu. Se não fosse por ele, ela provavelmente estaria de volta ao palácio. Ou pior, entregue à vingança do próprio pai. Você arriscou tudo por mim, ela diz com a voz embargada. Dan responde sem hesitar. Eu arriscaria de novo, porque ninguém merece viver preso ao medo. Essas palavras atingem Kenya profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que existe um futuro longe da tirania de Jendal. Um futuro onde amor não seja prisão, onde sangue não seja desculpa para crueldade, onde justiça possa nascer mesmo entre ruínas. Pouco depois, Shinua chega ao esconderijo. Ao ver Kenya em segurança, ele agradece aos ancestrais. O sábio sabe que aquela noite mudou tudo. Ele olha para Dan e para Kenya e lembra que a verdadeira força nunca esteve na violência de Jendal, mas na coragem daqueles que se recusam a se curvar diante da injustiça. No palácio, porém, Jendal toma uma decisão perigosa. Deitado machucado e consumido pelo ódio, ele promete transformar sua vergonha em vingança. Ele não quer apenas recuperar Kenya. Ele quer destruir Dan, punir os rebeldes e fazer o reino inteiro pagar por ter testemunhado sua queda. Mas a notícia já se espalhou. Em cada canto da região, as pessoas começam a cochichar que o rei não é invencível. E essa ideia pequena, no começo, cresce como uma chama. Onde antes havia apenas medo, começa a nascer esperança. Enquanto o sol aparece no horizonte, Dom e Kenya observam a luz atravessar a mata. Eles sabem que venceram uma batalha importante, mas também sabem que a guerra contra a tirania está apenas começando. E agora, eu quero saber a sua opinião. Jendal mereceu essa humilhação. Depois de tudo o que fez contra Kenya e os rebeldes. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se você acredita que Dan será o homem capaz de derrubar Jendal de uma vez por todas. Compartilhe este vídeo com outros fãs de A Nobreza do Amor e continue acompanhando o canal para não perder as próximas emoções dessa história de amor, traição e justiça.